Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito bom estar reunido com os irmãos aqui nessa noite, mais uma vez, juntos para glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos e glorificarmos a Deus. Tendo dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, e aí eu quero convidar os irmãos para nós lermos a partir do versículo 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Nós vamos ler e pensar um pouco acerca dessa porção da palavra do Senhor. Esses são 6 versículos, tá? Então, não é algo muito longo, uma leitura simples, uma leitura rápida. A palavra do Senhor nos diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me ama. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nós temos nessas últimas semanas observado como Jesus, ele traz então e faz uma oração por si, por seus discípulos mais próximos, aqueles que estavam com ele ali, aqueles que o acompanhavam. E nesse último trecho da oração de Jesus, nessa última oração, ou melhor, nessa última parte da sua oração, Jesus agora ora por aqueles que ainda não creem, mas que no futuro crerão. Interessante observarmos que a perspectiva de Jesus nunca foi a de propor, então, um evangelho fácil, um evangelho de absorção tranquila, mas o que Jesus propõe é um evangelho onde a proposta é transformação de vida. É uma vida que é transformada a partir da mensagem dele acolhida. Porque se fosse, então, a proposta de um evangelho fácil, de uma mensagem pregada light, Jesus não faria orações, com o teor que ele fez. A oração dele não viria dessa forma, pedindo que o Pai os fortalecesse. Eu não sei se você observou durante a leitura, mas nessa última parte da oração de Jesus, ele faz ênfase a um tema muito específico. Vamos observar? Jesus começa orando assim: minha oração não é apenas por eles, esses que estão comigo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Nós nos recordamos que uma das características da igreja primitiva é que eles se detinham na mensagem dos apóstolos. Eles estavam ali reunidos, não é? E faziam o quê? Partiam pão, oravam e se dedicavam à doutrina dos apóstolos. O que Jesus faz é dizer assim: olha, que eles recebam então a mensagem que será pregada por esses que estão comigo agora, por esses apóstolos, por homens próximos, por homens que me acompanham, para que eles tenham a vida deles então moldadas pelo meu ensino, pela minha instrução. Um dos grandes problemas que nós vemos, ou que eu vejo, que eu percebo no mundo hoje, é essa mensagem alterada. Paulo já tinha nos advertido, não é? Paulo fala isso aos crentes da Galácia. Olha, se um outro evangelho for pregado por mim, por um anjo, que ele seja considerado anátema, maldito.
Que não seja um evangelho acolhido por vocês, porque ele não trata daquilo que Cristo propôs. Aqueles que escutaram a mensagem de Cristo, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que perceberam Cristo, tinham a responsabilidade de propagar a mensagem, então, de Cristo. Uma mensagem transformadora. Uma mensagem não de acolhimento, mas uma mensagem de mudança de vida. Uma mensagem que propunha ao homem que ele se adequasse, então, àquilo que Deus apontava para ele. E Jesus veio mostrar o caminho. Nós vimos anteriormente no Evangelho de João que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o caminho proposto pelo Pai. Cristo é aquele que apresenta a mensagem. Cristo é aquele que treina, prepara os seus discípulos. Cristo é aquele que prepara os interlocutores dessa mensagem. Cristo é aquele que prepara os arautos dessa mensagem e ora por eles. Não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os fortaleça. Que eles preguem a mensagem que ouviram de mim. Que eles reproduzam o relacionamento que o Senhor viu, ou que o Senhor propôs a nós. É o que Jesus trazia. Aqueles homens, então, que tinham a responsabilidade de transmitir a mensagem de Cristo, estavam ali agora diante daqueles que seriam os receptores da mensagem. Imaginem, com responsabilidade imensa sobre os ombros, de transmitir a mensagem recebida de Cristo, de transmitir então os ensinos do Mestre. Como é que isso acontece? Como que isso se desdobra? Como aqueles que ouviriam, iriam crer naquela mensagem, mas Jesus então se antecipa e começa a interceder por aqueles que irão crer. Já ouvi no passado, não é? De pais que oram com antecedência, por exemplo, pelos namorados das suas filhas. Eles oram antecipadamente para que Deus ponha na vida das suas filhas homens que sejam homens de Deus. Homens sérios, comprometidos, ajustados com a vontade do Senhor. O que Jesus faz ali é orar por aqueles que receberiam a palavra do Senhor. Que fossem receptivos, que acolhessem essa mensagem, que escutassem a voz do Espírito Santo. Essa é a oração de Jesus. Oro por aqueles que crerão em mim. Oro por aqueles que escutarão essa mensagem e que as recepcionarão em seu coração. Imaginem só. Jesus como o Senhor que propõe a mensagem, Jesus como o Cordeiro, mas também como aquele que ora por aqueles que ouvirão a mensagem do Cordeiro. Jesus, aquele que se dispõe então a morrer em nosso lugar, a pagar o nosso preço, mas também a interceder por nós, pedir por nós, nos colocar diante do Pai, para que essa mensagem seja ouvida e seja acolhida. Peço que esse acolhimento traga desdobramentos, porque a mensagem de Cristo não é ideológica. Ela não te propõe um estado de espírito, mas ela te propõe uma vida cristã prática. Um desdobramento prático. Não é algo que você acolhe na sua mente e você mantém retido na sua mente, mas ela precisa ser vista na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no desenrolar da sua vida. O texto continua e nos diz assim: por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus dá a deixa no começo, não é, Marquinhos? Ele diz assim: olha, a minha oração é para que todos sejam ou desenvolvam uma comunhão num nível não natural, mas num nível divino. Porque ele diz assim: olha, eu oro para que eles creiam.
Eu oro para que eles e todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Qual que é o padrão de comunhão que o Senhor ora para aqueles que crerão? Já avaliou aquilo que é dito? Avaliou a proposta? Jesus não diz assim, ó Pai, abençoe que eles vejam os milagres e se convertam a mim. Não. Pai, eu oro, porque a partir do momento que eles se convertam a mim, eles possam desenvolver uma comunhão num nível divino, num nível excelente. A proposta é que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, nós somos um. No Evangelho de João ainda, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, diz assim, olha, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa relação, a comunhão entre irmãos, não no nível suportável, não, eu suporto o A, eu suporto o B, eu tolero o C, eu tolero o D. Não, irmãos, não é nesse nível, mas é no nível divino. É no nível de relacionamento que me conduz, então, a ser visto como servo do Senhor. A ser entendido como um seguidor de Cristo, que se propõe a fazer a vontade de Cristo, a transmitir a mensagem do Senhor, por uma comunhão que ultrapassa a minha capacidade. Porque eu não sei se vocês pensam assim, mas quando Jesus diz, olha Pai, que eles sejam como nós somos, um, meu amigo, ultrapassou a minha capacidade. A meta estipulou, ou melhor, extrapolou aquilo que eu, ou que você, podemos fazer. Porque só dá para ser um em Cristo se dependermos de Cristo. Pela força humana, pela minha disposição humana, pela minha capacidade humana, não vai. Não vai. Precisamos depender de Cristo. Precisamos descansar em Cristo. Porque, irmãos, parem para pensar. Quantas divergências nós temos? Quantas diferenças possuímos? Só que o que nos une não são as diferenças ou as nossas particularidades terrenas. Tudo isso é secundário. É secundário. O que nos une é Cristo. O que nos une é o fato de que nós cremos no Filho de Deus. O que nos une é o fato de que nós descansamos na promessa feita a nós, de que um dia Ele voltaria e nos levaria para estarmos, não sozinhos, tá? Mas juntos. Eu acho interessante quando o pessoal fala do céu e faz aquela ênfase, sabe? Das mansões, e lá nós teremos mansões. E parece que vai ficar na mansão sozinho lá, né, irmão? Tô aqui na minha mansão, aí dou tchau pro Samuel, né? Samuel! Não é assim? Ô, Cláudio! Ele tá lá, Cláudio, cortando grama no quintal dele, né? Ou será que eu tenho empregado nessa mansão? É? Aí eu passo ao outro lado, tá lá o... Deixa eu ver mais alguém aqui. Tá lá o Gonçalo, né, Gonçalo? No fundo da mansão dele fazendo churrasco. Olha! Parece que é um condomínio só da Igreja Batista. Parece que é um condomínio só da nossa igreja, né? Só, né? Eu passo lá, Claudinho, tudo bem? Claudinho? Tá na nossa mansão. Irmãos, para imaginar que o céu é para ser vivido em comunhão. O céu é lugar para desfrutarmos em conjunto. No céu não tem muro. Aí tá lá a minha mansão aqui, não é? Aí da Marina tá ali, tem um murão assim que divide a minha mansão da mansão Marina. Hã? Aí tá lá outro irmão do outro lado, tem um portão eletrônico, quando eu passo, ele fecha o portão para ele não me ver. Não, irmãos, não tem isso, tá? Não tem isso. Não tem isso. O céu foi conquistado por Cristo,
não por mim, para que possamos desfrutá-lo em comunhão. Imaginem esse momento como um momento para treinarmos. Sabe treinamento? É um momento para treinarmos, para nos colocarmos à disposição do Senhor e vivermos em comunhão, estabelecermos essa comunhão que ultrapassa as questões secundárias e que nos alcança no cerne da vida cristã, que é crer em Cristo. Pasmem, é crer em Cristo. Só que a mensagem pregada hoje é uma mensagem mais sensorial do que uma mensagem de mudança de atitude. Essa semana eu e Isaac fomos visitar um irmão, né, Isaac? E aí encontramos o irmão lá, deitado, a cama, já está acamado. Ele gosta de falar sobre igreja, né? A conversa é sobre igreja. E ele falando da preocupação dele sobre essa mensagem do evangelho fácil que tem sido pregado, né? E ele está lá deitado, né? Dificuldade para respirar e falando acerca desse evangelho barato, desse evangelho... Pode falar mais alto? Superficial que tem sido trazido e tal. Para imaginar, Jesus nunca propôs nada superficial. Porque propor e orar por nós, para que tenhamos comunhão, como ele tinha com o Pai, meu amigo, não tem nada de superficialidade nisso. Mas é algo profundo e que ultrapassa a minha força. Se fosse algo simples, Jesus não oraria. Se fosse algo fácil, você não ora. Se fosse algo comum, corriqueiro, que você faz naturalmente, de repente você não ore. Mas Jesus ora porque ele sabia que seria algo árduo, espinhoso, difícil. Essa relação entre os servos do Senhor, essa comunhão que ultrapassa a superficialidade, que vai além dos meus interesses, que vai além dos meus objetivos pessoais, ela encontra amparo na oração de Jesus, que nos propõe então que nós estejamos unidos como Ele está unido ao Pai, para que isso seja visto em nós como um distintivo. Não, eles são servos de Cristo. Hoje em dia isso não acontece mais não, tá? Mas no meu tempo acontecia, o que eu vou contar agora. Quando o menino aprontava muito, o pessoal perguntava assim, quem que é o pai dessa criança? Hoje em dia não tem mais isso não, né? Criança pula, roda, a gente faz de conta que não está vendo, né? Cai, levanta, chuta a canela, você dá risada. Mas no meu tempo, antigamente, falava assim, quem que é o pai desse menino aí, mas tem pai essa criança não? Era assim que funcionava. E isso depois de repente ter levado um puxão de orelha, um cascudo, né? E naquele tempo o moleque era raiz, ele não se via derrotado por isso não. Parece que o cascudo dava mais gás para ele. Lucas, depois você corta isso, viu? Dava mais gás pro moleque, e o moleque, ele virava, sabe assim, dava um up nele, era motivacional o cascudo. Uhum. Imagina comigo, tá? Quando pensamos hoje nas nossas ações, nas nossas atitudes, do tipo de cristão que eu sou, nos perguntam assim, mas você crê em quem? Você é filho de Deus? Você crê em Jesus? Você diz que é cristão? Você diz que é evangélico? Agora o pessoal tem assumido um posicionamento, né, de falar assim, você é protestante? Eu não protesto com nada, nunca protestei nada. Faço protesto só lá em casa, né? Em casa eu faço os protestos, né? A comida vem pouca, eu falo, é pouca comida. Me acordo no meio da noite, sabe assim, os homens vão entender. O Geraldo não tem cara de que acontece isso. Ele deita daquela roncada e a irmã Luísa, acorda, Geraldo, vira! Eu acordo protestando, né? Eu falo, deixa eu dormir, pelo amor de Deus, eu tô com sono. Não, Samuel? Você ronca também, Samuel? Deixa eu dormir, Mara! Samuel ronca, ela vai, deixa eu dormir. Protesto é esse. Mas colocam isso para dizer assim, você é servo de Cristo e está agindo dessa forma? Você é servo de Cristo e se reduz àquele então que não suporta, não tolera o seu irmão? O que é isso? Como é que mora no céu assim? Como é que eu digo que sou cidadão do céu dessa forma? Eu não suporto a Nádia.
Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que de repente tenha passado despercebido ao longo da vida cristã de vocês, tá? Amar não é opcional, não, tá? Amar não é opcional. Não é opcional. Amar não é um conselho. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos. Um novo conselho vos dou. Foi isso que ele falou? Uma nova sugestão, uma nova sugestão vos dou. Uma nova opção, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos. Porque esse amor vai ser distintivo, vai mostrar se você realmente é meu servo ou não é meu servo. Esse amor, essa relação entre vocês vai apontar para aqueles que olharem para vocês se realmente existe autenticidade na mensagem ou não. Entendemos agora porque Jesus ora. Porque não seria algo simples, não seria algo fácil. Não é algo que acontece, que ocorre naturalmente. E como eu disse, ele propõe esse amor, ele propõe essa relação no nível divino. Não é no nível pessoal. Eu faço aqui e finjo, não é? Já imaginou? Jesus fingia a sua relação de intimidade com o Pai? Não tem. De comunhão com Deus? Não tem. Não tem como fingir. Não tem como fazer de conta. Na sua oração, Jesus continua e diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Propus a ele a glória. Que glória? A minha glória, a glória de Cristo. Cristo nos mostra a sua ação, Cristo nos mostra o seu caráter divino, Cristo nos mostra que nós iremos passar por dificuldades, que no mundo teremos provações, mas tenham bom ânimo, eu venci, vocês vencerão também. Eu mostrei que era possível, e a eles a minha glória. Mostrei quem eu era, 100% homem, 100% Deus. Homem na sua plenitude, Deus também na sua plenitude. Faço isso para mostrar a eles a possibilidade de que eles então vivam, caminhem e desenvolvam essa comunhão no nível então divino. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Aquilo que ele havia dito lá no capítulo 13, no verso 35, Jesus repete exatamente da mesma forma. Digo isso para que eles tenham comunhão. E imaginem só um povo que vive em comunhão. Imagine só relacionamentos que não são desenvolvidos com base em interesses. Interesses secundários. Ah, não, eu sou amigo do Samuel porque ele pode me favorecer de alguma forma. Ah, não, Mário Jorge é meu amigo porque ele pode me favorecer de alguma maneira. Ah, não, olha, eu sou amigo do Isaac porque ele toca bateria e de repente eu quero que ele me ensine bateria de graça. Ah, não, olha, eu tenho um amigo ali, não, Marquinho. Marquinho, eu sou amigo, irmão do Marquinho, né? Próximo do Marquinho, porque Marquinho é entendido de informática, sabe? Eu estou lá em minha empresa, pode ser que tenha algum problema no CPD lá da empresa, né? É assim que chama, Marquinho? CPD? É? Ó, é que eu conheci isso quando eu era novo, sabe? Assim, aí, ó, é velho também, né? Setor de tecnologia de informação. Na minha empresa, no meu setor de tecnologia de informação, pode ter um problema, eu tenho um Marquinhos que eu posso recorrer. Mas já pensou que isso, nossa relação, ela vai além disso? Ela vai além desses detalhes? Ela vai além dessas questões secundárias, paralelas, momentâneas. Nossa relação em Cristo está no fato de que nós cremos em Cristo, que cremos então que Ele morreu em nosso lugar, que Ele pagou o nosso preço e que Ele deixou para nós um mandamento: amem-se, porque se vocês amarem, vocês serão vistos como meus filhos, como meus discípulos, como meus servos. Pode ser que um irmão não tenha nada a oferecer, mas ainda assim eu o amo. Pode ser que seja aquele que precisa do meu favor, mas ainda assim eu vou amá-lo.
Pode ser aquele que vai e me ligue pedindo conselho. E eu vou dar a ele conselhos. Pode ser aquele que me ligue nas horas mais complicadas, mas ainda assim darei a ele aquilo que Cristo mandou que eu desse: amor. Tudo isso num nível que ultrapassa a minha capacidade. Porque o padrão é a comunhão estabelecida entre o Filho e o Pai, entre Cristo e Deus. Eu pergunto para vocês, é fácil? Eu podia pedir, né, que aqueles que já alcançaram esse nível levantassem ante suas mãos, mas eu não vou poder levantar, então é melhor eu não pedi. Eu não vou levantar, vai ficar meio estranho. Quem já conseguiu levantar a mão, eu levanto, porque a situação é fingindo que eu estou levantando, né, Rafael? Mas na verdade eu mesmo não consegui atingir esse patamar. Percebeu como a vida cristã não é tão simples assim, não é tão fácil assim? Percebeu como a oração de Jesus proposta aqui é uma oração, então, bem, não opcional, mas uma oração bem direcionada? Porque não é um caráter fácil desenvolvermos essa comunhão, porque nós somos, antes de tudo, orgulhosos, nós somos presunçosos. E o orgulho é algo complicado. Jesus continua a sua oração dentro da sua proposta, dizendo assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O pedido de Jesus não é que, olha, deixa eles serem lá, sabe, comprometidos um com o outro, lá longe de mim. Não, que eles estejam em comunhão e que juntos, eu e eles, possamos então desfrutar da glória que o Senhor me deu. Que os meus filhos, que aqueles que o Senhor me deu, que os meus servos, que aqueles que vivem, que seguem as minhas orientações, que seguem então os meus mandamentos, possam desenvolver uma vida de comunhão e que juntos então possamos usufruir da glória que o Senhor me deu. Porque, irmãos, entendam, a vida cristã não é uma vida de benefícios particulares. Ah, fui beneficiado, amém, que Deus abençoou, cuidou de mim, zelou por mim, não é? Meu irmão que lute. Ah, não, sabe, eu estou beneficiado no máximo. Meu irmão que trave a batalha dele. Ah, não, eu estou muito bem, ele que... Mas quando pensamos na igreja, pensamos num corpo. Num corpo onde os membros afetados ou machucados afetam o corpo, causam sofrimento ao corpo, ou pelo menos deveriam promover sofrimento ao corpo. Que os membros machucados e adoecidos, e eu falo membros, tá? Eu não falo de membros imaginários. Abrindo um parênteses, eu não sei se os irmãos sabem, mas membros amputados de corpo físico, eles trazem uma dor que é conhecida como dor fantasma. Já ouviram falar disso? Um membro foi amputado, a pessoa já não tem mais um membro, mas aquele membro continua causando dor ao corpo. Não falo desses membros, mas falo de membros presentes, ativos e vivos, ligados ao corpo. Deveria produzir ao corpo, então, um sentimento de compaixão. Sei que a irmã Milena mandou mensagens lá do Rio de Janeiro, não é? Acerca do João internado, mandou com as fotografias do João, sentado na cama, a dificuldade para comer, a febre. Os irmãos aqui, eu sei que estiveram orando, colocando diante de Deus a vida do João, pedindo que Deus fortalecesse, que desse a ele saúde.
que animasse e fortalecesse a irmã Milena. Há alguns meses atrás, quando a Beatriz ficou doente, teve lá aquela questão emergencial da cirurgia, sei que os irmãos oraram, se preocuparam, alguns ligaram, mandaram mensagens. É isso que estabelece um corpo. O corpo se preocupa com as suas partes. O corpo leva em conta a dor das suas partes. Jesus disse: olha, quero e proponho que vocês se amem, proponho que vocês estejam em comunhão, estejam unidos, mas existe um caráter muito interessante. Essa ordem não é unilateral, ela é bilateral. No tempo de faculdade, eu tinha um colega que a gente dividia a casa. Ele namorava uma moça fora da cidade, e de vez em quando a gente conversava sobre essas questões de namoro e tal, namorada. A minha também morava fora, longe. E conversando acerca disso, ele falou assim: porque minha namorada quer terminar comigo. Mas por quê? Ela disse que não me ama. Eu falei: sério, é bom terminar? Não, mas eu amo por mim e por ela. Eu falei: não existe isso não, ué. Não existe isso não, rapaz. Não, ela não quer mais porque ela disse que não me ama, mas meu amor é suficiente para nós dois. Eu falei: rapaz, não funciona assim não, deixa a moça seguir o caminho dela, ora aí, pede Deus a direção para você, de repente outra. Não, mas assim funciona aqui no corpo, irmãos. É bilateral. Eu amo e você ama. E nós então seremos reconhecidos como corpo de Cristo. Seremos reconhecidos como servos de Cristo. Por isso Deus orou a nós. Algumas semanas atrás fizemos um estudo no grupo de comunhão e falamos sobre Mefibosete. Lembra Mefibosete? Aquele descendente de Saul. E aí chegamos à conclusão que todo mundo quer ser Mefibosete. Todo mundo quer ser alvo da bondade, mas ninguém quer ser bom. Eu quero ser Mefibosete, eu quero ser abençoado, mas ninguém quer abençoar. Ninguém se propõe a dar, então, bondade. Mas todo mundo quer ser alvo da bondade. A ordem, irmão, não é unilateral, é bilateral. O amor é em conjunto. O amor é para nós, corpo de Cristo. O amor é ser desenvolvido, então, por aqueles que entenderam a mensagem de Cristo. Jesus vai continuar e diz, partindo para o final: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Jesus nos certifica de que o mundo não conhece o Pai. Não conhece o Pai. Eu não sei quantos já pegaram, faz muito tempo que eu não faço mais esse trajeto, tá? Eu não faço mais essa aventura. Mas quem já pegou o metrô, trem em São Paulo, depois das 4 da tarde, das 5 horas da tarde, às 6 da tarde, é um negócio assim. Eu vou falar para vocês, é um lugar que você se sente sozinho. É cheio, é apertado, é lotado. Eu pegava uma linha que o pessoal brincava assim: se você levantar um pé, você viaja com um pé em cima, alto, e outro baixo. Se você levantar os dois, você viaja com os dois pés fora do chão. Porque não tem espaço. Eu fiz esse teste. Não levantei os dois, Levantei um só. Mas deu um trabalho para encontrar um lugarzinho para colocar o pé no chão. Mas deu um trabalho incrível. Mas, irmãos, você se sente sozinho ali dentro. Porque ninguém se importa com ninguém. O mundo hoje, e aí você pode dizer melhor do que eu, não é? O Marquinhos me corrigiu com relação ao CPD, né, Marquinhos? Mudou muita coisa no mundo, né? Parece que eu vi congelado na câmera há muito tempo. Mas vocês podem ver melhor, ou observarem melhor do que eu. O mundo hoje, ele não está preocupado com o bem-estar do próximo. Não. O bem-estar do próximo é para tirar foto e conseguir mais likes. Não existe algo genuíno no cuidado com o próximo. Não. Não existe um amor desinteressado. Sabe o amor desinteressado? É aquele que eu vou oferecer sem esperar nada em troca. No mundo não existe isso. Jesus diz isso: olha, o mundo não te conhece. O mundo não conhece a Deus.
Porque Deus não é um pensamento, Deus não é uma ideia, Deus não é algo ideológico, mas Deus é algo que se desdobra na minha vida. Deus é o reconhecimento, então, dele, Todo-Poderoso, que é visto no meu viver por meio das minhas ações. E o mundo não é transformado. Na última década, o que nós vimos constantemente foi o número de evangélicos crescer no Brasil, ano após ano. Mas eu não sei se vocês observaram ou se vocês já foram alcançados pelas informações, mas o número de evangélicos, a curva que era ascendente, ela estagnou. Ele estagnou. O número de evangélicos no Brasil parou de crescer. Parou de crescer. A ideia de que o crescimento evangélico no Brasil era algo saudável, sabemos que não. Porque nos últimos anos a criminalidade não diminuiu. Nos últimos anos a corrupção não diminuiu. Nos últimos anos, eventos de uma sociedade, então, que não conhece a Deus, ficou clara e exposta. Clara e exposta. O mundo não conhece Deus. Fato. E contra fatos, não há argumentos. O mundo não conhece a Deus. Nós imaginamos que hoje o mundo entrou em declínio. Não, irmãos. Quando Jesus fala o que ele disse, ele fala isso há aproximadamente 20 séculos atrás. Então o mundo é mau desde que o mundo é mundo. A luta cristã com relação àquilo que o mundo propõe é travada desde que Cristo veio, morreu, ressuscitou e deixou a instrução aos seus discípulos: olha, preguem a minha mensagem. Não começou agora. O advento da internet trouxe uma degradação imensa às famílias. Não começou agora não, tá? Não começou agora. Jesus diz isso desde lá de trás. E ora por isso. Porque isso aqui não é a fala de Jesus, mas é a descrição de João da oração feita por Jesus. O mundo não te conhece. Jesus fala, eu te conheço. Eu sei quem o Senhor é. E os meus discípulos sabem que o Senhor me enviou. Os meus discípulos creram então que o Senhor foi aquele que me enviou. O Senhor então é aquele que me enviou com uma mensagem específica, clara. E qual foi a mensagem de Jesus? Se você tivesse que responder, e disso depende a sua vida, tá? Imaginem que eu sou o rei. Eu quero de você uma resposta. O que Jesus, ou qual a mensagem proposta por Jesus, o que você responderia? O que Jesus veio propor ao mundo, qual seria a sua resposta? Parou para pensar? É uma pergunta que parece ser relativamente simples, mas já imaginou? Se pegássemos 50 evangélicos, né, vou até decantar um pouquinho mais, 50 evangélicos perguntassem: o que Jesus vai fazer aqui? Bem provável, né, que tivéssemos ali, não diria 50 respostas diferentes, mas muitas respostas diferentes e divergentes da proposta de Cristo. Porque Jesus diz assim: olha, eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e vida abundante. Aí podemos imaginar que a vida abundante seria os benefícios propostos a nós aqui na Terra. Já citei aqui há algum tempo atrás, não é? Hoje parece que como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ser super ricos, mega bonitos e imortais. Já viu isso? Imortal, eu vou ser a partir da morte, tá? Mega rico, não tem mais chance.
Não tem mais chance. Agora, super bonito. É, irmão Kleber? Hein, Jaqueline? Eu nasci foi bonito, não foi rico. Oi, irmão Kleber? Olha, irmão Kleber, que todos nós somos bonitos. Mas a mensagem pregada é essa hoje. Crente não pode sofrer. Já ouviu isso? Tinha uma música que eu lembrava lá atrás, né? Que falava assim: pare de sofrer agora. Jesus tem para você uma vitória, uma coisa assim. Pare de sofrer. Meu irmão, você já pensou em alguém mais sofredor do que Paulo? Olha a vida de Paulo. Vamos só destacar alguns episódios. Paulo foi apedrejado, dado como morto, jogado fora da cidade como morto. Está lá o cadáver. E aí Paulo chega lá depois de um tempo, levanta, no melhor estilo Hollywood, limpa a poeira e volta, meu amigo, andando. Marquinhos, já imaginou isso? Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo foi picado por víbora, Paulo ficou preso, Paulo foi abandonado depois de ser apóstolo. Ele foi abandonado. Todos me abandonaram. Abandonado. Como é que eu posso dizer, pare de sofrer agora? Eu vou apelar, tá? Lembra de João Batista? Quando eu era criança, eu achava que João Batista tinha morrido velhinho. Não sei porquê. Eu não sei se eram as representações gráficas, não é? De um homem barbudo, cabelo grande, né? Meio encurvado. João Batista, quem era João Batista? João Batista era um camarada que ele pregava pelo deserto. Ele era a voz que clamava no. João Batista vestia peles de camelo, algo grosseiro, não era algo confortável, né? A gente veste de roupa confortável, pessoal de camisa de fibra de bambu. Ele vestia era pele de camelo. João Batista comia mel silvestre e gafanhotos. Muito provavelmente era que ele topava no caminho com mel, topava um gafanhotinho, fugia não, meu amigo, comia. Só que o João Batista ele tinha uma classificação interessante. Não havia ninguém, não havia outro maior do que ele, nascido de mulher. Não tinha outra mulher que fosse maior do que João Batista. Aí eu falo, pare de sofrer agora. Você não vai sofrer. Beleza, pode até não sofrer. Pode até não sofrer. Mas isso não é promessa bíblica. Jesus ora exatamente porque a proposta não seria uma proposta fácil. A nossa luta hoje é contra nós mesmos. A nossa grande batalha é entendermos que somos servos do Senhor e que temos que desenvolver um relacionamento entre nós como irmãos, um relacionamento que ultrapasse então a nossa vontade e que alcance um padrão divino de comunhão. Para concluir, eu quero ler o verso 26, onde diz assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. A oração final de Jesus é que ele continue a exercer em nós influência. Porque está em nós, não quer dizer que Jesus vai habitar a nossa vida e vai ser um passageiro em nossa vida e que vai ser conduzido por nós. Não se enganem com isso. A minha oração é que o meu amor esteja neles e que eu esteja, ou que neles esteja. Que eu exerça, então, influência na vida deles. Eu quero concluir nessa noite perguntando para você o seguinte: o que exerce influência na sua vida? Qual a maior influência na sua vida? E nós vivemos um tempo de influenciadores, né? De vez em quando eu vejo esses vídeos rápidos, é assim que chama? Reels. E eu vejo lá um cara que vai pesca lá peixe,
E aí você olha lá, o cara tem 150 mil seguidores. O cara só pesca o peixe, tira as tripas, fatia, joga no óleo, frita o peixe. Influenciador. Aí você vê pessoas, né? Pessoas comuns, normais, que fazem coisas completamente normais. Aí tem lá 50 mil seguidores. 150 mil seguidores. E aí você para pensar, o mundo carece não de influenciadores, mas da influência de Cristo. Estamos muito pobres com relação àquilo que nos influencia. Carecemos então de ter Cristo em nossa vida, nos conduzindo, nos dirigindo, apontando o roteiro que vamos seguir. Falando para nós, olha, amem-se uns aos outros, porque se vocês se amarem, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Olha, façam não aquilo que vocês querem, mas façam o que vocês têm que fazer. Para que o mundo possa ver que vocês, então, são meus servos. Para que fique claro, então, para o mundo que vocês são meus seguidores. Para que fique claro, então, para o mundo que, apesar de ser difícil, vocês continuam nessa mesma caminhada, nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho, buscando não fazer a sua vontade, mas buscando fazer a vontade do Pai. A proposta de Cristo para nós nunca foi de vida fácil, mas foi de comprometimento com Deus. A proposta de Cristo foi sempre a de estar conosco, a de nos acompanhar, não nos livrar das agruras do mundo, mas de estar conosco nos momentos de dor, dificuldade e luta. Mesmo quando imaginarmos que estamos sozinhos, pode ter certeza que Cristo está ao nosso lado. Sejamos nós, servos de Cristo, que buscam atender aos mandados de Cristo. E aí seremos identificados como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dirija, que Ele nos conduza. Amém?